Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria podermos então retomar os nossos vídeos, podemos então falar da palavra de Deus e enriquecer, alimentar com essa palavra que tem poder na nossa vida e quer ser lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós hoje retomamos então, após então passarmos pelo tempo pascal, onde vivenciamos toda essa riqueza, onde essa liturgia riquíssima traz para nós tivemos a oportunidade então de viver tempos bem atípicos, onde nos enriquece e nos fortalece na nossa fé. Vivemos então essa questão da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a Páscoa do Senhor. E agora retornamos ao tempo chamado de tempo comum, nesse 10º domingo do tempo comum. E hoje nós temos então o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje então nós temos a oportunidade de poder retomar Jesus, que nesse tempo comum vai com várias vezes e de várias formas encontrar então aí com os fariseus e ter ali então os seus percalços com eles, ou seja, os seus conflitos, que é natural, Porque Jesus veio apresentar um caminho de vida, de santidade, veio apresentar um rosto, uma face misericordiosa do Pai. Mas isso entra em conflito, com a ideologia presente no templo, junto dos fariseus e toda a classe religiosa do seu tempo. E assim, então, hoje nós ouvimos nesse Evangelho de São Mateus o que? Jesus que chama um cobrador de impostos para poder ser o seu discípulo. Isso, então, mostra para nós que Deus, Ele quer, então, se aproximar das pessoas e não se afastar. É o que nós vimos, então, nesse chamado de Jesus para Mateus. Mas o que implica isso, esse chamado de Jesus a Mateus? Ora, Mateus, então, ele era um cobrador de impostos, onde, então, era tido como a classe das pessoas que não eram aceitas na sociedade, ou seja, principalmente no templo, não poderiam nem entrar. Eram pessoas, então, tidas como faziam parte do Império Romano, porque ele cobrava imposto e é claro que ele tirava também ali o seu salário em cima daquilo. Então, era tipo com a pessoa que roubava, que extorquia as pessoas juntamente com o Império Romano. Então, não era aceito esse tipo, essa classe de pessoas. Todos os cobradores de impostos, prostitutas, então esses eram aqueles que eram refutados pela sociedade do seu tempo. Mas olha só a atitude de Jesus, é justamente a esse que Jesus vem chamá-lo. Por quê? Com certeza, Mateus, e Deus conhece o coração, Mateus ali no seu coração, ele tinha o desejo de mudar de vida, mas não tinha oportunidade. E Deus que conhece, sabe o que está dentro de cada um de nós, ele vai e chama ele. Agora, olha que interessante. Jesus então faz o chamado, mas agora o que ele vai fazer com esse chamado? A resposta a esse chamado. Queridos e amados irmãos, trazendo então esse evangelho para os dias de hoje, nós então podemos pensar, muitas pessoas, e principalmente os fariseus naquele tempo, eles então desprezavam esse tipo de pessoas, queriam estar sempre próximo às pessoas que eram tidas como, vamos colocar então em nosso tempo, pessoas que estavam então na mídia, influenciadores, pessoas de fama, ídolos, eram essas pessoas que eles gostariam de estar ali ao lado. E assim também hoje não é diferente. Nós então vamos então, trazer para as pessoas que estão hoje à margem da sociedade, por exemplo,
As pessoas então que são prostitutas, as pessoas então que são ali, estão entregues no vício das drogas, as pessoas que são alcoólatras, quem que gostaria de estar próximo dessas pessoas? Vou dizer por mim mesmo, eu mesmo não gostaria, porque isso pode trazer ali, né, repercutir uma fofoca, pode repercutir mal para a nossa pessoa, para a nossa imagem, né? E nós hoje queremos o que? Status. Mas olha só, Jesus então também vem falar para nós hoje, para vencermos essa classe de fariseus que também trazemos dentro do coração de cada um de nós, para que nós possamos então estar junto àqueles que são os desprezíveis pela sociedade, porque é através dele que Deus pode se fazer grande. É assim também que Deus fez na minha vida. E é assim que Deus faz na vida de cada um de nós, que também somos pecadores, somos falhos, mas é esses que Jesus chama. Porque aqueles que se acham salvos, olha só, né, o desenrolar do Evangelho. Os fariseus, então, eles vão criticar essa atitude de Jesus, porque além de poder chamar, de estar junto, Jesus se sentou à mesa na casa de Mateus, onde então vieram vários outros cobradores de impostos. E aí está então, né? Vamos colocar assim, ainda cresce ainda mais, porque Jesus se senta à mesa. E a mesa, né, para a cultura judaica, ela tem um valor fundamental, porque se você só senta à mesa aquelas pessoas que fazem parte da sua vida, onde você entrega também a sua vida. Ou seja, Jesus está partilhando dele, está partilhando a sua vida juntamente com esse. Então isso era inaceitável para os fariseus, tanto que vão perguntar aos discípulos de Jesus, não tem coragem de perguntar a Jesus, mas para os seus discípulos, por que ele senta, né, com os cobradores de impostos? E ali então, esse é um dos motivos que então levou Jesus a ser crucificado, por poder se fazer junto com aqueles que ninguém queria estar por perto. E a nossa atitude, meus queridos amados irmãos, é diferente nos dias de hoje? Nós queremos estar ao lado daqueles que ninguém quer? Nós queremos então dar uma oportunidade para aqueles que o mundo rechaça, aqueles que o mundo então ele se afasta, exclui, marginaliza? Qual a nossa postura diante, né, das pessoas que estão à margem da sociedade? Jesus estava junto para também oferecer a eles, ou seja, trazer essa pessoa para o centro. Olha que interessante, né? Essas pessoas ficam distantes, mas Jesus se aproxima, Deus é próximo, Deus é junto para conosco. Então não sei o que você está passando, o que você tem vivido na sua vida, se você se sente então inferiorizado por algo, mas Deus quer estar próximo de você, Ele te chama pelo nome. Ele chamou Mateus, mas pode estar te chamando hoje, Everson, e não sei qual é o seu nome. Ele pode estar te chamando para se fazer próximo, para estar junto de você. E olha que interessante, quando então você se sente distante de uma pessoa, afastado de uma pessoa, e ela te traz próximo, você se sente seguro. Agora tem, né, e torna a repetir, a resposta, né, essa resposta que nós vamos dar e o que essa resposta vai implicar em nossa vida. Porque olha só, Mateus, então, ele levantou e seguiu Jesus. E esse levantar e seguir Jesus, com certeza, vai trazer a ele, exigir dele uma responsabilidade, uma escolha, que vai trazer consequências também para a sua vida. Então, nós devemos, então, estar sempre antenados que a escolha que nós fazemos, né, ao chamar de Jesus, traz consequências também para nós. Mas nós estamos dispostos, de fato, a poder seguir Jesus, a estar junto com Jesus? Lembre-se que o caminho de Jesus não é fácil. Muitas vezes nós achamos que seguir Jesus é somente o oba-oba, maravilha, coisas boas, e não é. Traz consequências, exigências de cada um de nós, porque seremos cobrados, né? Você não segue a Deus? Por que você está fazendo isso? Por que você faz aquilo? Então, tudo isso traz consequências para nós, mas com certeza nós nunca estaremos sós, porque Jesus é próximo de nós. Ele nos chama pelo nosso nome, né? Então, olha só, voltando, Jesus então responde para os fariseus do dia de hoje também. Os que estão sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes, aqueles que estão à margem da sociedade. Esses precisam ter uma nova oportunidade de poder recomeçar e reconduzir uma nova história. E para isso, meus queridos amados irmãos, nós precisamos então, né, trilhar um caminho diferente, um caminho novo. E esse caminho é Jesus. Esse caminho, somente Ele pode nos dar,
de fato, um caminho assegurado que nos leva à salvação. E essa salvação de Deus, meus queridos amados irmãos, não é somente para nós, é para todos, até mesmo aqueles que estão à margem, até mesmo aqueles que são desprezados, até mesmo aqueles que nós não queremos nem saber e nem validamos enquanto ser humano. Mas é para todos, mas nós precisamos então fazer a nossa parte, para que, olhando nossos testemunhos, as pessoas também acorram ao encontro de Jesus. Foi assim também com Abraão, né, a qual a segunda leitura de hoje traz para nós. Abraão, então, estava seguro ali, né, acampado juntamente com sua família, mas Deus, de repente, veio fazer uma proposta, né, de poder oferecer a ele aquilo que era o sonho e o desejo de Abraão. E ele largou tudo para poder seguir e confiou e acreditou que aquilo que Deus então prometeu para ele era o melhor caminho a ser seguido. E é por isso que ele fez, abandonou tudo e foi. E assim também, meus queridos amados irmãos, nós também precisamos, né? Não há para nós algo concreto que nós então possamos ali dizer, mas espera aí, se eu fazer isso, será que eu vou conseguir? Não, isso é questão de fé. Ou você acredita ou você não acredita. Se você acredita, vá em frente, siga, porque Deus, Ele é fiel. Ele está sempre ao nosso lado. E para isso, nós precisamos, é claro, renunciar a tantas coisas. E a primeira leitura de hoje, de Oséias, fala isso, né? A questão também do sacrifício que Jesus fala no Evangelho. Deus não quer somente a gente matar animal, ou seja, eu vou então, né, rezar aqui 1000 Ave-Marias para poder pagar aquele erro que eu fiz. Não, é atitudes. Ou seja, Deus, ele valida mais, né, um gesto concreto do que palavras, né, que muitas vezes são lançadas ao vento e que não traz modificação nenhum. Do que vale eu poder então fazer, né, as minhas orações, novenas, tudo, se a minha vida não mudar? Precisa a mudança começar de dentro. Ela sai de dentro, vai para fora. E assim nós poderemos, de fato, entender a dinâmica que Deus tem para cada um de nós. Portanto, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então, nesse 10º tempo comum, 10º domingo do tempo comum, melhor dizendo, né? Que nós possamos então lançar essa proposta de Jesus que nos chama, após fazer a experiência do ressuscitado, após então celebrarmos Pentecoste, Corpus Christi, que nós possamos então deixar que todo esse mistério celebrado, ele age em nossa vida e mude a nossa vida, para que nós possamos ter a mesma atitude de Jesus, de poder então estar junto àqueles que tanto necessitam, que tanto são, né, muitas vezes afastados e prejudicados pela indiferença da sociedade, que hoje, infelizmente, valoriza somente pessoas que estão ali, né, no status, com fama, que oferece algo para eles. Que nós possamos ser a diferença e que possamos trilhar os caminhos de Jesus que nos convida a podermos segui-lo, como fez com São Mateus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, pela essa oportunidade de poder então acolher a palavra de Deus e que nós possamos então trazer essa palavra e levar essa palavra para outros irmãos. E para isso, eu peço que você me ajude, compartilhe, divulgue e vamos então semear a palavra de Deus nos corações necessitados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você e até lá.